Por que que a oposição não trava tudo, para tudo e faz uma obstrução terrível, como acontecia antigamente? A gente viu o PT e os partidos de esquerda praticamente inviabilizarem o trabalho na casa. Bom, eu vou explicar isso para vocês no vídeo de hoje. Antes, eu quero deixar um recado que no dia de amanhã, na parte da manhã, está pautado na CCJ o PDL do Decreto da Vingança, aquele que praticamente visa destruir o acesso a armas no Brasil. O PDL vai ser votado, muito possivelmente por acordo, e tudo indica que no mesmo dia vai a plenário. Não vai resolver todos os problemas, longe disso, vai tratar especificamente da questão da distância e alguns outros detalhes que deu para arrumar dentro desse cenário de acordo. E logo depois de aprovado o PDL, o trabalho continua para tentar mitigar alguns dos outros tantos prejuízos que envolvem a regulamentação do controle de armas. Mas, voltando ao tema do vídeo, eu vejo na internet constantemente, seja em comentários ou até em vídeos de pessoas com uma certa erudição, formados em direito, fazendo esse questionamento. Por que a oposição não faz igual antigamente, obstrui o plenário e não vota nada enquanto não negociarem as pautas que são importantes para a direita, como, por exemplo, o voto impresso, auditável e com contagem pública? E eu faço questão de falar um por um, porque usualmente eu falo só voto impresso, só voto auditável, o pessoal sempre corrige. Então, voto impresso, auditável e com contagem pública, para que a gente tenha essas garantias e se eventualmente acontecer supostamente uma fraude, afinal de contas, no Brasil se falar que houve fraude eleitoral, você vai preso, você é cassado, porque nós não vivemos numa democracia, a gente vive praticamente num regime de exceção, e quem critica o TSE ou as suas práticas é perseguido de forma catastrófica. Mas, enfim, por que que pautas como essa não são objeto de pressão política, com manobras de obstrução, como acontecia antigamente, para poder levar isso à votação? Ou mais ainda, questão das armas, contra as drogas, contra o aborto, enfim. E, claro, nesse pacote de maldades que está destruindo a economia do Brasil, dentre eles a reforma tributária, que a gente pode chamar de reforma perdulária, porque é um governo que gasta muito, gasta mal, e isso está acabando com a estrutura da economia do país. Não se faz uma obstrução como se fazia antigamente, parava tudo no plenário da Câmara. Pois muito bem. O que acontece, pessoal, é que lá na época do Rodrigo Maia, o mais conhecido como Nhonho, houve uma reforma, uma alteração no regimento interno da casa, limitando o chamado kit obstrução que existia naquele momento. Então hoje, para você efetivamente poder obstruir, você tem que ter a maioria. E a oposição hoje tem algo em torno de 100, 130 parlamentares. A maioria é 257. Metade de 513 mais um, e a gente não tem esse quórum expressivo. E a forma de você obstruir é provocando a derrubada do quórum, ou seja, não ter um número mínimo de deputados para votar, que seria esse numeral de 257 aí presentes em plenário. Então, o que que sobrou para fazer? Sendo que a gente não tem o volume para travar tudo e parar tudo. Na prática, o que dá para fazer são manifestações, pronunciamentos, seja com tempo de líder, suscitar questões de ordem. No primeiro ano de mandato, teve uma sessão que nós conseguimos derrubar, que era um projeto de lei de ideologia de gênero do Boulos, que trazia ideologia de gênero como política pública, uma coisa mais ou menos desse jeito assim, e a gente ficou trabalhando os pronunciamentos até passadas 2 horas da manhã, onde não teve quórum suficiente na próxima votação, e quando abriu para votação não teve o número mínimo de parlamentares votando e a sessão caiu. Isso é o máximo que dá para fazer. Dentro disso aí também você pode apresentar destaques dentro dos projetos de lei, o que alonga a discussão e a votação, mas basicamente dentro do novo regimento é o que pode ser construído, é o que dá para fazer. Lembrando que os destaques só podem ser apresentados por líderes do partido e muitas das vezes você não consegue, com alguns líderes, a possibilidade ou a vontade de fazer isso, uma vez que a pauta é formada por esses líderes junto com o presidente da casa, através da construção de um acordo. Então é bem mais complicado. No entanto, mesmo assim, a oposição tem trabalhado muito. E você deve se perguntar, mas como assim tem trabalhado muito? Se passou um monte de coisa ruim, passou o imposto da blusinha da Shein, passou a reforma tributária, passou um monte de coisa. Perceba que se você ficar atento, você vai notar que o que passou de ruim
são questões relacionadas ao aumento de arrecadação e à pauta econômica. Isso porque, infelizmente, muitos deputados têm o seu mandato lastreado em distribuição de emendas. E aí, sempre que é para aumentar a arrecadação ou inchar mais o porquinho para que eles possam ter mais recursos para fazer isso, eles acabam votando a favor, ou então recebendo emendas para votar a favor, e assim sucessivamente, o que gera essa catástrofe econômica que a gente está vivendo agora. Graças a Deus, eu não tenho esse perfil, o meu voto é ideológico, minha base eleitoral é ideológica, então não faz muita diferença a estrutura de emendas que eu tenho, tanto que minhas emendas são todas pulverizadas, estão no estado todo, em todos os municípios, em pequenas frações para atender todo mundo. Mas essa não é a questão aqui. É que mesmo assim, mesmo sem essa ferramenta de obstrução de plenário, a oposição faz um trabalho muito forte, principalmente de bastidores, para que pautas muito danosas não passem. Então, se vocês pegarem as pautas ideológicas da esquerda, nenhuma passou. E como que a gente faz isso? Muitas vezes suscitando a pressão popular, e é por isso que alguns parlamentares odeiam tanto a internet e tentam de todas as formas censurar a internet. E eu posso dar como exemplo para vocês de um dos projetos que não foi votado, que é o PL da censura. Aí você fala, mas não foi nem colocado em pauta, não foi nem votado, chegou a ser colocado em pauta, mas não foi nem votado. Como que vocês trabalharam? E é justamente por isso. Quando eles percebem que se for colocado em votação eles vão perder, eles nem colocam em votação, eles retiram isso aí de pauta. Se você lembrar, isso aconteceu com o PDL do decreto do Bolsonaro lá no Senado, quando entraram com o PDL para derrubar os decretos do Bolsonaro, e no meio da votação, da tramitação, né, antes da votação, viram que iam perder, retiraram de pauta. E aí conseguimos impedir que o decreto do Bolsonaro fosse derrubado no Senado. O mesmo acontece na Câmara, onde vários temas polêmicos que envolvem questões de costumes ou questões que agridem o direito do bebê na barriga da mãe, que agridem a questão das drogas, que agridem a segurança pública, são barrados antes mesmo de chegar à votação e aí eles não colocam em votação. Então são essas vitórias que a gente consegue obter impedindo que essas coisas tramitem ou que essas coisas aconteçam. Infelizmente, na questão do PL da censura, através de uma instrução normativa, de uma portaria, enfim, de uma canetada, eles instituíram isso através da defesa do consumidor, que fica sujeita ao Ministério da Justiça. Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso e lá eu falo tudo que a gente pode fazer a respeito, que já está sendo feito. Mas, muito além disso, tem muitas outras coisas que a gente consegue barrar nas comissões. Por exemplo, tinha um projeto de lei ano passado que impediria todo menor de 18 anos de fazer o tiro esportivo, praticar o tiro esportivo. E ele tinha que passar pela Comissão da Infância e da Juventude. Eu não era membro dessa comissão, pedi para me colocarem lá e lá a gente conseguiu matar na comissão esse projeto de lei. Também tinha um outro projeto de lei que ia proibir o manejo de javali em todo o território nacional e impossibilitar o manejo de javali na Comissão de Meio Ambiente. Eu também não era membro da Comissão de Meio Ambiente, mas como a gente monitora tudo que diz respeito à arma de fogo, a gente conseguiu achar isso aí e eu pedi para me inscreverem na comissão e lá a gente conseguiu também sepultar esse projeto de lei. E é desse jeito que a oposição vai trabalhando, seja nas comissões, travando os projetos de lei que são perigosos e ruins para o Brasil, seja criando mobilização nacional via internet para fazer com que o Centrão não vá aderir a essas pautas que são prejudiciais. E uma das muito prejudiciais, se não uma das mais perigosas delas, é o da centralização das polícias, porque uma das coisas que impedem que a ditadura que a gente vive se torne cruenta, ou seja, o Estado comece a matar as pessoas na rua, é o fato da polícia ser descentralizada, ou seja, a polícia militar está sujeita ao governador do Estado, ela não está sob o mando do Nove Dedos ali, porque se tivesse, eles estariam dando guarida ao crime. Eu vou te dar um exemplo da Guarda Nacional, que no meu estado está dando suporte para os invasores de terra aqui no meu estado. O pessoal está invadindo e a Guarda na Força Nacional impede que os proprietários exerçam o direito ao desforço imediato, que é impedir que as pessoas invadam sua fazenda. Isso é muito grave, isso é muito complicado, isso é uma situação de agressão muito escrachada ao direito fundamental, que está no artigo 5º da Constituição, que é o direito à propriedade, porque você tem o direito de impedir a invasão e a polícia está lá para impedir que você impeça a invasão. Então, projetos de lei que centralizem a polícia no governo federal vai fazer com que toda a polícia do Brasil se torne uma guarda bolivariana. Eu vi
e conversei com alguns membros da Força Nacional e o pessoal até constrangido de saber que ali estava acontecendo um crime e que não podiam, por ordem expressa superior, fazer nada. E a gente está investigando isso aí para saber que ordem é essa e quem deu essa ordem. Mais ainda, tinha um projeto ainda do Flávio Dino para criar uma espécie de guarda bolivariana, uma espécie de força nacional ainda maior e mais expressiva para ser o exército pessoal do ladrão nove dedos comunista que, infelizmente, ocupa a cadeira presidencial. E isso foi barrado ainda na Comissão de Segurança, não chegando nem a tramitar, e é mais ou menos assim que a oposição tem trabalhado. Então a oposição está muito atenta, infelizmente. Os projetos de lei são votados no afogadilho, tem muito projeto complexo e grande que é apresentado o texto 5 minutos antes de votar, então por mais que você tome cuidado, e eu tomo cuidado de ler o que eu estou votando, tem momentos que isso é impossível de você verificar. E a gente tenta obstruir, a gente tenta apresentar destaques e ficar atento, porque sempre dentro desses projetos de lei que são levados à urgência vem um jabutizinho, alguma coisa fora do normal para passar sem ninguém ver. E a gente está sempre atento para não deixar isso acontecer e dá tempo de gerar comoção social para impedir que isso seja votado. E dentro das possibilidades, dentro do quadro de parlamentares que a gente tem, a oposição tem apresentado sim um trabalho muito valoroso e impedido que muitas coisas catastróficas que mergulhariam o Brasil numa ditadura aos moldes da Venezuela aconteçam de imediato. Por enquanto, nós temos tido êxito nessas pautas, nessas coisas, e infelizmente, quando a questão envolve a economia, por conta de interesses próprios, principalmente decorrendo de recursos, emendas e outras coisas, a gente não tem essa força toda, porque muitas das vezes parlamentares que costumam votar com a gente acabam votando contra por conta dessas benesses. Se você olhar, sempre quando tem uma votação que envolve a alteração do cenário econômico do Brasil, as estruturas econômicas e tributárias, sempre há um derramamento de emendas dentro da Câmara, e isso contamina o processo eleitoral, o que demonstra que a gente está muito longe de viver numa democracia. Eu peço a você que acompanhe o trabalho da oposição, esteja atento e, se possível, assista às reuniões das comissões e do plenário, onde é possível ver todo esse trabalho acontecendo, tá certo? E dentro das possibilidades, nós estamos combatendo o bom combate e, sim, vamos lutar até o final para que os danos causados por essa quadrilha que ocupou o poder sejam os menores possíveis, porque em 2026, se Deus quiser, esse pesadelo acaba. Deus abençoe a todos, forte abraço.